política econômica nos anos de 1890. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Já comecei bem aqui, que eu tô meio engripado essa semana. Aliás, eu estou engripado essa semana. E como eu não edito esses vídeos, eu preciso gravar eles, estou gravando mesmo assim. Com dificuldade até para respirar aqui. Então, vamos lá. Política econômica dos anos de 1890. Eu estou gravando esse vídeo como parte de uma playlist que eu estou construindo aqui no canal aos poucos, como base, né? Sobre história econômica do Brasil. E o livro texto base que eu estou utilizando é este daqui, ó, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana de 1889 a 1989. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição dele. E nós já tratamos sobre diversos assuntos aqui, quer dizer, diversos não, porque nós estamos bem no início desse livro, é um livro difícil, hein, bastante denso. Estamos no capítulo 1, que diz o seguinte: a primeira década republicana. Lembrando, a proclamação da República é 1889, então a primeira década é neste período, né, até 1900. Hoje vamos começar então política econômica dos anos de 1890. Até agora nós já entendemos que o Brasil ele teve diversos fenômenos até que nós não tratamos sobre aqueles ciclos econômicos anteriores, por exemplo, o ciclo do ouro, ciclo da cana, enfim, entre outros ciclo mesmo do café, pelo menos anterior, nesse período, porque isso eu teria que abrir uma outra playlist específica que é História Econômica Geral do Brasil, alguma coisa assim. Eu resolvi começar a partir da República, quando de fato nós temos ali políticas econômicas estruturadas. Então vamos lá, tratei sobre trabalho assalariado e a política monetária já, inclusive, e quanto que isso afetou, né, porque lembrando, nós tivemos a abolição da escravatura, e isso impactou significativamente o Brasil em 1888, por conta desta liquidez, né? Então o Brasil não tinha uma estrutura financeira de bancos bem estruturada, muito pouco mesmo, que já era um problema quando o Brasil tinha aquelas sazonalidades, ou seja, aqueles altos e baixos de alguns períodos específicos. Por exemplo, no período do café, da colheita, alguma coisa assim, os bancos não tinham essa estrutura para fornecer essa liquidez de dinheiro. Mesma coisa aconteceu quando acabou-se a escravatura e começou-se o trabalho assalariado. Houve uma grande necessidade de recursos monetários, inclusive houve um aumento de moeda em alguns períodos nesse começo por conta disso, porque era necessário que tivesse circulando na economia moeda. Então o trabalho assalariado ele complicou um pouco no seu início a economia do Brasil. Mas vamos ao tópico do vídeo de hoje, que são muitas páginas, então eu apenas começarei e vou fazendo a leitura e vou ver até onde que, a hora que eu sentir que eu tenho que parar, eu paro. Política econômica nos anos de 1890. O retorno ao padrão ouro seria um dos principais elementos de um projeto de política econômica bastante bem articulado. Então, o retorno ao padrão ouro. Campos Salles, 1988, descreveria o programa de Ouro Preto como uma missão de esmagamento, sendo que o próprio Visconde o veria como uma tentativa de inutilização da República. Além do padrão ouro, a outra importante medida de política econômica tomada por Ouro Preto, uma importante cidade, seria a criação dos chamados auxílios à lavoura. Trata-se de um vasto programa de concessão de crédito destinado a servir como compensação aos ex-proprietários de escravos. Então era o Estado tentando suprir essa necessidade, sendo todavia os auxílios distribuídos pela rede bancária privada, né? E havendo, em contrapartida, uma contrapartida de recursos da parte dos bancos da ordem de 50%. O programa resultou em uma distribuição bastante seletiva dos créditos que favoreceria, em última instância, como bem colocou o Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial de 1889, página 5, abre aspas, a lavoura que tivesse condições de vida, dessa forma selando a sorte do segmento insolvente da cafeicultura, vale dizer, das fazendas do Vale do Paraíba, que foram beneficiadas. Indiscutivelmente, ao apressar a realocação de recursos inerentes à transição para o trabalho livre, essa transição, né, favorecendo os segmentos dinâmicos da lavoura, ou seja, algumas regiões agrícolas, em detrimento de outras, os auxílios reordenavam as benesses econômicas do Estado e, consequentemente, reordenavam suas bases de sustentação. Então, esse primeiro parágrafo já nos traz essa ideia de que, já desde o seu começo, por conta
da abolição da escravatura, nós tivemos certos grandes produtores aí da lavoura que foram beneficiados pelo governo, dos seus empréstimos. O retorno do país ao padrão ouro far-se-ia, conforme já mencionado, em função de uma situação cambial extremamente favorável. A taxa de câmbio atingiria a paridade em 1846, em outubro de 1846 de 1888, sem que isso estivesse associado a nenhum esforço deflacionista. Ouro Preto faria publicar, em junho de 1889, um novo regulamento para a lei bancária de 1888 e patrocinaria a incorporação do Banco Nacional do Brasil, BND, formado a partir de uma associação entre o Banco Internacional, de propriedade do Visconde, depois Conde de Figueiredo, um dos lendários financistas do encilhamento, e do Banque de Paris et des Pays Basques, um dos mais ativos banks de la France desses anos. Vou fazer a leitura de apenas mais um parágrafo e aí pararei por aqui. O capital do novo estabelecimento seria de 90 mil contos e a emissão autorizada poderia atingir o triplo deste valor. Como o Banco Nacional do Brasil se comprometeria a retirar de circulação dentro de 5 anos todo o papel moeda do Tesouro em circulação, cujo total atingia 188 mil contos, haveria um significativo aumento nas ofertas de moeda caso, evidentemente, o Banco Nacional do Brasil viesse a complementar suas missões. Lembrando, esse Banco Nacional do Brasil era formado por capital estrangeiro também. Essa nova emissão seria conversível à paridade de 1846, exceto, segundo previsto no contrato de resgate de papel moeda do Tesouro, em caso de guerra, revolução, crise política ou financeira, em que o governo providenciaria quanto ao troco como fosse mais conveniente. Este seria, aliás, exatamente o caso de 15 de novembro, pois nessa ocasião o Banco Nacional do Brasil não estava ainda na plenitude de suas forças. Tá, se referindo aqui à proclamação da República, né, de 1889, 15 de novembro. Já havia cerca de 17 mil contos de notas conversíveis em circulação, mas apenas uma pequena parte do capital e de seu fundo metálico havia se constituído, cerca de 27 mil contos. Os próprios sócios franceses do Banco Nacional do Brasil, né, hesitariam em apoiar o Banco Nacional do Brasil neste momento de incerteza. O Tesouro, de início, fez gestões junto ao Banco do Brasil, que é o BB, já existia, né, desde a época de Dom João, para sustentar a taxa de câmbio, mas a tarefa se revelou impossível. O Banco Nacional do Brasil solicitou o curso forçado conforme previsto no contrato. Mas Rui Barbosa não só recusaria, como fixaria em 3 meses o prazo para que o Banco Nacional do Brasil completasse as suas emissões sob pena de perda de concessão da faculdade emissora. Era o fim da emissão conversível. E com isso, ao final de 1889, de 1889, o saldo das tentativas de reforma, a expansão monetária era praticamente nulo. Então, a expansão monetária. Se já em 1887 se falava em oferta de moeda insuficiente e em possibilidade de crise, em fins de 1889, a necessidade de novas emissões era exaltada em tons dramáticos. Veja que interessante, a gente não consegue imaginar o que é isso, mas é estranho imaginar que existia essa questão de que não existe moeda no mercado, né, insuficiência, era o que estava acontecendo aqui. Mas isso mudou, né? Em fins de 1889, a necessidade de novas emissões era exaltada em tons dramáticos, ou seja, expansão monetária. Abre aspas. Um vasto afluxo de empresas e transações, dizia Rui Barbosa, em 1891, que a revolução surpreendera corria um risco de esboroar-se em vasta catástrofe, assinalando como o mais funesto craque as iniciações da República. Bom, eu vou parar por aqui, porque temos vários textos ainda sobre o primeiro-ministro e tudo mais. Rui Barbosa como primeiro-ministro da Fazenda da República, né? E vamos continuar construindo essa playlist com esse texto um pouco mais difícil, né? De A Ordem do Progresso. Mas como ele é um texto base, não tem problema. Fico por aqui, caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu concluí as ideias sobre trabalho, assalariado e a política monetária. Quais foram essas
o que houve de relação entre isso nos primeiros anos da República. Eu fico por aqui até sexta-feira que vem. Toda sexta um vídeo de História Econômica do Brasil, da República para cá. Valeu!